aumente a energia da sua casa assim. Olá, minha estrelinha do Feng Shui! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa Segredos do Feng Shui. Aqui eu ensino mulheres 50 a mais a atrair prosperidade financeira usando os segredos do Feng Shui, independente de religião. Então, vem comigo para mergulhar nesse mundo fantástico de possibilidades que o Feng Shui pode te trazer. Pega um papel, pega uma caneta, pega uma água também e anota tudinho que você conseguir. Porque essa aula, ela tá incrível, tá cheinha, tá recheada de conteúdo valioso que eu preparei com muito, mas muito carinho pensando em você. Oiê, eu sou a Fábio e o tema desse episódio é Aumente a energia da sua casa assim. Cure a sua casa com o Feng Shui, usando o método FSP. O método FSP é um método que eu criei. É um método simples, um verdadeiro passo a passo para você levar a prosperidade aí para dentro da sua casa. E além da prosperidade financeira, de quebra você ainda vai atrair muita saúde, muita felicidade e harmonia para você e para as pessoas que você ama. E agora me diga, isso não é bom demais? Bom, o Feng Shui, ele é uma técnica de harmonização de ambientes que existe há mais de 4.000 anos. Isso mesmo, é um senhorzinho e ele surgiu lá na China. E ele surgiu da observação da energia dos ambientes, combinado com a energia da natureza. E falar em Feng Shui é falar em ter dentro da nossa casa uma energia que flui suavemente, assim como o vento e a água. E essa técnica lá antigamente na China, ela era passada apenas entre os nobres chineses, como um segredo de família. E depois de um tempo, ela veio se popularizando primeiro na China e depois por todo o mundo. E essa técnica, ela consiste na canalização de energias nos ambientes, ou seja, trazer a energia correta para o pedacinho certo da nossa casa. E é isso mesmo que eu disse. Feng Shui nada mais é que uma técnica. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crença, não tem nada a ver com um rito religioso. E o Feng Shui, ele divide a nossa vida nas 9 principais áreas. Lembra os pedacinhos que eu falei? Então, ele divide a nossa vida nesses 9 pedacinhos. E esses pedacinhos que a gente chama de áreas são o sucesso, o relacionamento, a criatividade, os amigos, trabalho, espiritualidade, família, prosperidade e lá no centro do baguá, que é o centro de tudo, a nossa saúde. E a gente consegue encontrar essas áreas dentro da nossa casa depois que a gente aplica, até já dei um spoiler aqui, o baguá. E com o baguá aplicado, nosso objetivo é canalizar as energias boas para dentro da nossa casa. E quando a gente quer colocar as energias boas dentro da nossa casa, primeiro a gente tem que fazer uma coisa. Primeiro, a gente precisa tirar de dentro da nossa casa as energias negativas. Assim, a energia boa, ela tem espaço para entrar. Bom, vou explicar de uma maneira bem prática para você entender esse negócio aí de energia. Pense num armário que você tem aí cheio de livros, cheio de papel antigo. Aí você vai lá numa livraria e compra alguns livros novos, tem alguns papéis novos para guardar também. E aí você chega nesse armário. E esse armário, ele tá cheinho, tá lotado de coisa antiga, de coisa velha. Não cabe. Ou seja, é a mesma lógica com energia. Se a nossa casa tá cheia de energia estagnada, de energia ruim, de energia velha, não tem espaço para energia nova.
Bom, e para a energia nova entrar, a gente precisa abrir espaço, ou seja, abrir espaço para que a energia boa possa entrar em nossa casa. E para isso, a gente pode começar fazendo uma boa limpeza. Limpeza física, um faxinão mesmo. A gente vai arrumando a nossa bagunça e vai deixando a nossa casa convidativa para a energia boa chegar. E depois que a gente fizer a limpeza física, a gente ainda pode fazer uma limpeza energética. Uma boa dica para você fazer a sua limpeza energética é com anil. E a gente pode pensar na energia boa, que a gente chama dentro do Feng Shui de energia Qi, como um cachorrinho ou como uma criança, que é feliz, que anda pulando pelos lugares, trazendo alegria. Porém, quando esse cachorrinho ou quando essa criança encontra um lugar escuro, todo bagunçado, cinzento, ele tem medo de entrar nesse lugar. E assim é a energia Qi. Ela se assusta com certas situações e acaba fugindo quando encontra essa bagunça, quando encontra bloqueios energéticos, bloqueios físicos, sujeira, enfim. E assim a energia ela foge de nós e vai para outros lugares que ela entende que são lugares felizes, limpos, que são lugares aconchegantes para ela. E quando você for fazer as suas limpezas físicas e as suas limpezas energéticas, comece pela sua porta de entrada, ou seja, é por onde a energia entra em nossa casa, até é conhecida como boca do Qi. Mantenha a sua porta de entrada sempre muito limpa e muito visível. Mantenha seus cômodos de casa sempre iluminados, mantenha sua casa limpa, colorida, mas colorida de forma estratégica e conserte sempre o que for necessário. Quebrou? Arrumou. A luz, ela pode aumentar o Qi dos espaços e isso pode melhorar o seu humor, a sua saúde e também a sua prosperidade e harmonia familiar. Tenha sua porta de entrada muito bem iluminada. Tem uma iluminação forte lá. Outra coisa importante com relação à iluminação é não ter lâmpadas queimadas, porque elas geram a famosa energia chá, que é a energia estagnada, que é a energia ruim, que a gente não quer dentro da nossa casa. Gente, sempre que vocês puderem, sempre que for possível, use e abuse da iluminação natural. Abra as janelas para inundar a sua casa com essa fonte de energia boa. Sim, a luz natural é considerada uma fonte de energia Qi. E eu vou dar uma dica. A luz da lua também é fonte de energia boa, assim como a luz do sol. Então, tenha o máximo de iluminação natural na sua casa que você puder. Abra as suas cortinas, abra as suas janelas e deixe a luz do sol e a luz da lua invadirem a sua casa. E a luz natural, ela é boa tanto para energias da sua casa como para a sua energia. Então, sempre que puder, aproveite para tomar um solzinho ou mesmo para tomar um banho de lua. Assim, sempre que possível, tenha luzes incandescentes e evite as fluorescentes, porque elas geram uma luz muito fria. E sempre que possível, a melhor situação é usar ao máximo a luz que é natural. A sua iluminação interna, aí de dentro da sua casa, dos seus escritórios, enfim, dos seus ambientes, ela deve ser clara, porém agradável. E os cômodos, eles devem ser igualmente iluminados dos dois lados. Não pode ter um lado que está super iluminado, bonitinho, e um lado que não está tão bem iluminado, combinado? Gente, vocês têm que ter luzes que clareiam bem o espaço, que clareiam o espaço por inteiro. Porque quando a gente tem luzes muito fracas, elas representam, segundo o Feng Shui, que a gente tem um futuro sombrio em nossas vidas. E ainda pode deixar as pessoas se sentindo tristes e depressivas. Bom,
uma solução. Eu sei que tem alguns momentos, quando a gente quer ver um filme, alguma coisa que a gente gosta de uma luz mais fraquinha, ou às vezes quando a gente está colocando as crianças para dormir. Então uma solução é a gente apostar em um dimmer para a gente dosar a iluminação para alguns momentos que a gente quer a iluminação mais fraquinha. Mas para alguns outros momentos a gente também ter aquela explosão de luz. Bom, outro elemento que aumenta a energia da nossa casa são as cores. Quem não gosta de cor, quem não se sente feliz quando vê coisas coloridas, coisas alegres? Então, as cores, além de trazerem vibrações nas pessoas, elas trazem uma energia muito, mas muito positiva para dentro da nossa casa. E quando a gente dispõe essas cores de forma estratégica, a gente ainda pode potencializar os efeitos do Feng Shui. Sem falar que fica muito lindo dar um toque de cor em casa, né? Aqui a gente deve escolher as cores para usar em cômodos específicos. Também devemos usar as cores conforme as áreas do baguá. Assim, a gente consegue melhorar o nosso humor, a nossa prosperidade, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a harmonia familiar, entre um monte de outras coisas na nossa vida. Mas agora, talvez você esteja aí me olhando e pensando assim, mas Fabi, como é que eu vou aplicar as cores na minha casa de forma estratégica se eu nem apliquei o baguá ainda? Como é que eu faço? Então, para você, minha amiga, que nem aplicou o baguá, eu vou te dar uma dica das cores por cômodos, para você usar aí na sua casa, mesmo antes de ter aplicado o baguá. Para você que já aplicou o baguá, essa dica também é muito válida. Bora anotar? Na sala de jantar, use cores como verde e azul. Elas são cores boas para esse ambiente porque elas fazem com que os encontros com os amigos, com a família sejam leves e sejam agradáveis. Já no quarto das crianças, a gente deve usar cores de tom pastel em geral. Também branco, verde e azul são boas cores. Mas se a gente quiser acalmar o nosso filho, nossa filha, o netinho, a netinha, a gente pode pôr uma pitadinha, mas uma pitadinha de tons escuros. Já na cozinha, a gente deve usar a cor branca, porque ela dá destaque para a comida que é feita ali. E segundo o Feng Shui, a cozinha, que é onde a gente produz o alimento, é um lugar que gera muita prosperidade. O vermelho também é uma boa cor para a gente ter na cozinha. Mas atenção, cuidado com o preto em excesso, porque preto é a cor da água, lá das profundezas dos oceanos. E a cor da água, ela pode simbolicamente apagar o nosso fogo financeiro. Já na sala de TV, a gente pode usar cores como amarelo, dourado, tons terrosos, tons de marrom, porque são cores aconchegantes. Azul e verde também são cores bacanas porque trazem alegria ao ambiente. E no quarto de casal, rosa é a melhor cor. Se você for solteiro, você pode usar o salmão também. Mas cuidado com ele se você estiver em um relacionamento, porque o salmão, ele traz a mistura do rosa, que é a cor do amor, com a energia do laranja, que propicia que as pessoas que estão na energia dessa cor olhem para outras pessoas. É uma cor tem uma energia muito expansiva. Então, cuidado com o salmão se você já estiver num relacionamento. E se você já aplicou o baguá aí na sua planta, eu vou te dizer agora quais são as cores que você pode usar em cada uma das áreas do seu baguá, tá bom? E se você não aplicou o baguá, anota, porque depois que você aplicar, você também tem essa dica. Bom, talvez você tenha caído aqui nesse vídeo de paraquedas e eu esteja falando baguá, 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 e você nem saiba o que é baguá, mas eu vou te explicar rapidão, rapidão mesmo. E se você quer entender melhor o que é, dá uma fuçada, uma procurada aqui nos meus vídeos
depois que esse vídeo acabar e você vai entender direitinho o que é, para que ele serve, combinado? Mas de uma maneira bem simples e bem rápida. O Baguá é uma ferramenta de Feng Shui que nos ajuda a mapear as energias da nossa casa. E nós aplicamos ele em cima da planta baixa e a gente descobre onde estão as nossas áreas da nossa vida, que são sucesso, relacionamento, criatividade, amigos, trabalho, espiritualidade, família, prosperidade e, no centro de tudo, a saúde. E ainda descobrimos quais dessas áreas são faltantes, quais dessas áreas são excedentes, e assim podemos começar a fazer as curas e as correções da melhor forma possível. Bom, expliquei bem rapidinho aí para vocês o que é o Baguá. E agora eu vou falar quais são as cores que podemos ter em cada um dos guás. E o que é guá, Fabi? Guá é cada uma das áreas do Baguá, para potencializar os resultados com Feng Shui, tá bom? Gente, e aqui eu vou lembrar para vocês que a gente não precisa sair pintando cada parede da nossa casa de uma cor, para a gente ter uma casa próspera de acordo com Feng Shui. Muitas vezes, ter a cor do guá em um detalhe, em um enfeite ou até mesmo por trás do rodapé já é mais do que suficiente. E as curas que usam cores são muito fáceis de fazer e também são bastante eficientes. E você também não precisa ter cores em todas as áreas do Baguá, a não ser que você queira. Tua casa não precisa ficar ultra colorida, pode ficar tranquila, a não ser que você goste disso. Porque a gente pode ter apenas cores nas áreas do Baguá em que a gente quer curar em um ou outro momento da nossa vida. Então, agora eu vou te contar quais são as cores que a gente deve usar em cada uma das áreas do nosso Baguá, tá bom? Bom, vamos lá. Na área dos amigos, a gente deve ter cores como cinza, preto e branco. Já na área do trabalho, devemos usar cores como azul escuro ou preto. Na área da espiritualidade, lilás e verde. Na área da família, cores como verde e azul. Na área da prosperidade, devemos usar cores como púrpura e dourado. E o púrpura é aquele roxão bem escuro. Na área de sucesso, devemos ter um toque aí da cor vermelha. Na área dos relacionamentos, a cor rosa. Na área da saúde, amarelo e tons terrosos. E na área da criatividade, branco e tons pastéis. Os tons pastéis são aquelas cores clarinhas, rosinha bebê, amarelinho claro, azulzinho, verdinho, mais ou menos assim como as cores da minha roupa. Bom, escolha a cor que você achar mais adequada dentro de cada guá, de cada cômodo. Use um item de decoração, use uma pintura, use um quadro, enfim, veja o que se adequa mais aí ao seu gosto pessoal, porque Feng Shui deve se adequar ao seu gosto pessoal. Você deve criar um ambiente que te agrade dentro do Feng Shui. Você não deve fazer o que conflitar com o seu gosto pessoal, combinado? Porque se tem conflito com o seu gosto, a sua energia ela vai ficar mais baixa. Então, procure soluções dentro do Feng Shui que se adequam ao seu gosto pessoal, beleza? Bom, outra boa prática que a gente tem dentro do Feng Shui, para que a gente tenha a energia da nossa casa sempre lá em cima, sempre elevada, sempre uma energia boa, é manter tudo sempre arrumado, sempre funcionando e sempre em boas condições de uso. E eu digo isso, que nossa casa precisa estar com tudo funcionando, porque a nossa casa ela está conectada com a gente e a gente está conectado com a nossa casa. É como se a gente fosse uma extensão da nossa casa. E como a gente é a extensão da nossa casa, o que acontece nela reflete na gente e vice-versa. Tanto de uma boa forma, que é uma forma positiva, como de uma forma ruim, negativa.
E por isso, se a nossa casa não está funcionando redondinho, direitinho, isso pode afetar tanto a nossa saúde mental como a nossa saúde física. E alguns problemas que temos em nossa casa podem refletir em nossa saúde. Gente, está muito quente aqui hoje. A água está necessária. Gente, quando a gente fala da fundação da nossa casa, é o que mantém a nossa casa em pé, não é? E quando a gente tem problema de rachadura, ou mesmo de umidade, de infiltração, isso pode causar instabilidade nas relações da nossa família e também problemas no nosso trabalho. Então, se você tiver algum desses problemas aí, assim que possível, conserta, deixa tudo direitinho, porque pode afetar nessas áreas da sua vida. Já os encanamentos da nossa casa se ligam ao nosso sistema circulatório e também digestivo. Aqui a gente deve olhar os ralos da nossa casa, se eles estão funcionando bem, manter os canos sempre limpos e ainda tomar cuidado com vazamentos, porque os vazamentos eles também significam perdas de dinheiro e é como se o dinheiro literalmente escorresse pelo ralo. Portanto, se você tiver esses problemas aí na sua casa, tome cuidado para consertar o mais rápido possível, porque além de afetar a sua saúde física, ele pode afetar também a sua saúde financeira, o que também não é nada bom, né? E a parte elétrica, então? Ela é muito importante segundo o Feng Shui. A parte elétrica é até um pouquinho óbvio, ela está ligada ao sistema nervoso das pessoas. Aqui a gente deve verificar de não ter curto-circuito, fio desencapado, fio com defeito, tomada que não funciona, ter eletrônicos ou eletrodoméstico com defeito dentro de casa também não é legal, segundo o Feng Shui. Gente, arrume isso o mais rápido que você puder, ou se desfaça do que não dá para arrumar. Porque quando você tem essas situações aí na sua casa, é como se você e os outros moradores da sua casa ficassem assim nervosos de uma forma desproporcional, ficassem muito nervosos. E como se vocês estivessem sempre dando choques, tanto um no outro, como nas situações do dia a dia, sempre assim reativos, explodindo. E aqui a gente também pode perceber perda de memória, espasmos musculares, irritação exagerada. Como eu falei, é como se todo mundo estivesse dando choque e descontando tudo um no outro, até o que não precisa. Um negócio desse tamanho vira desse tamanho. E outra coisa importante que a gente deve verificar é o fluxo de ar da nossa casa. E ele se relaciona aos nossos pulmões. E aqui eu não estou falando apenas com relação ao Feng Shui. Porque quando você já viu como que ficam os filtros de ar-condicionado aí na sua casa? Como eles ficam sujos, cheios de pó? Então, faça manutenção e limpeza periódica. Porque além de fazer mal fisicamente, quando você tem o fluxo de ar obstruído, o seu fluxo de energia Qi, que é a energia boa, ele também fica prejudicado e você não consegue passar tão bem por situações como deveria, porque o fluxo de Qi ele não consegue chegar até você. Assim, você deve manter esses dutos sempre limpos e sempre que possível deixe a ventilação natural entrar na sua casa, porque o vento é uma fonte de energia Qi que invade e preenche a nossa casa de coisas boas. Abra as janelas, deixe a sua casa respirar. Outra dica que eu dou aqui é ter plantas, porque as plantas elas ajudam a renovar o ar da nossa casa. Mas sempre as plantas têm que estar bem, plantinhas sempre saudáveis. Não tem aquela plantinha lá morta, tá bom? Sempre plantinhas saudáveis. Gente, inclusive se você mora ou trabalha naqueles lugares que tem aqueles espelhos de vidro que não dá para abrir janela,
Sempre que possível, abra as portas e abuse das plantas, porque elas vão trabalhar para renovar o ar do seu ambiente. E, como eu disse, plantas sempre saudáveis, porque plantinhas que já estão meio mortas, elas viram fonte de energia chá, que é a energia estagnada, a energia parada, a energia ruim. Outra área da nossa casa que merece muita atenção é o nosso telhado. Porque quando a gente tem problemas no telhado, isso pode resultar em problemas em nossa cabeça e em nossa coluna. E eles devem ser corrigidos o mais rápido possível. Bom, gente, aqui eu preciso explicar para vocês, a gente tem que entender aqui que não é uma regra que se a gente tiver algum desses problemas em nossa casa, com certeza a gente vai ter esse problema de saúde correspondente. Isso é mais fácil de acontecer com uma pessoa que já tenha uma propensão àquele problema de saúde. Por exemplo, uma pessoa que dorme embaixo de uma viga e já tem propensão a dor de cabeça. Ela provavelmente vai ter esse problema aumentado e muito por conta do peso energético daquela coluna em cima dela. Porque ela passa muito tempo ali dormindo com aquela coluna em cima. Mas coisas que não funcionam bem dentro da nossa casa, elas podem trazer problemas segundo o Feng Shui. Se a gente quiser aumentar a energia da nossa casa, se a gente quiser aumentar a energia da nossa prosperidade em nossa vida, a gente deve ter essas coisas sempre arrumadas, sempre funcionando, sempre em bom estado. Assim, lâmpadas queimadas, eletros quebrados indicam azar. Relógios parados ou que não funcionam direito representam que o seu tempo está escasso. É como se você vivesse correndo atrás do relógio. Você já teve aquela sensação que parece que o tempo não dá para resolver tudo? Então, dá uma olhadinha aí nos seus relógios. Como se você estivesse sempre atrasado para os seus compromissos, sempre correndo. Gente, outra coisa muito importante, fogão que não funciona direito e torneira pingando, torneira vazando, elas prejudicam e muito a nossa prosperidade. Com relação ao fogão, vou dar uma dica aqui bem importante. A gente deve usar todas as bocas do nosso fogão, combinado? Nem que seja só para esquentar uma água, para fazer um café, ou que seja para estourar uma pipoca, porque eu sei que a vida de todo mundo é corrida, às vezes a gente não tem tempo para cozinhar, mas a gente deve revezar e usar todas as bocas do nosso fogão. Digamos que o nosso fogão tenha 4 bocas. Cada uma dessas bocas representa 25% da nossa prosperidade, das nossas fontes de renda. Então, se a gente tiver uma boca que a gente não usa, ou que está queimada, enfim, que não está funcionando, que está entupida, é como se a gente tivesse sobrado só 75% das nossas fontes de renda. Então, mantenha o teu fogão sempre limpo, muito bem cuidado e com todas as bocas funcionando e sendo usadas, nem que seja para esquentar uma aguinha para passar o café, beleza? Então, gente, bora olhar toda a nossa casa, fazer as limpezas físicas, fazer as limpezas energéticas, consertar, arrumar tudo que tiver para arrumar e assim convidar a energia boa para morar dentro da nossa casa. Combinado? Vamos fazer isso? E agora, meus amores, eu quero pedir uma coisa com muito carinho para vocês. Eu quero que vocês contem aqui nos comentários para mim sobre qual assunto do Feng Shui vocês querem conhecer mais nas próximas semanas, porque eu vou fazer muitas lives aí nos próximos dias. E se tem uma coisa que vocês querem muito aprender, que eu vejo que vocês estão pedindo muito, quem sabe eu faço um vídeo super especial com o tema que você escolheu, que tal? Outra coisa, deixa o seu joinha, deixa o seu like nesse vídeo, porque assim eu vou entender que vocês gostam muito desse tipo de tema, de como aumentar a energia da prosperidade na sua casa e vou trazer muitos outros conteúdos sobre prosperidade para te ajudar a atrair e aumentar a prosperidade aí dentro da sua casa. E além da prosperidade financeira, de quebra você vai atrair muita saúde, muita felicidade e muita harmonia para você e para as pessoas que você tanto ama. Ah, e outra coisa, eu vou pedir para vocês
curtir o vídeo, porque quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é legal e ele entrega para outras pessoas que também querem atrair a prosperidade para suas vidas. Me sigam lá no Insta, porque lá todo dia eu dou dicas rápidas e simples para você levar todos os benefícios do Feng Shui para dentro da sua casa, independente da sua religião. E não esquece de seguir esse canal, ativar o sininho, porque assim você não vai perder nenhum vídeo e vai conseguir levar o máximo de prosperidade para sua casa. E além da prosperidade financeira, de brinde você ainda vai ter muita saúde, muita felicidade e muita harmonia familiar para você e para todos os que você ama. Gente, eu criei uma lista VIP para vocês saberem em primeira mão quando vai ser o próximo evento da prosperidade. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você se cadastrar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e com as dicas que eu dou por aqui, você vai atrair uma vida com mais prosperidade financeira e de quebra uma vida com mais saúde, mais feliz, independente da sua religião. E olha que fantástico! Quando você aprende o Feng Shui, você vira uma transformadora de vidas, pois você vai poder ajudar pessoas que você ama com o Feng Shui. E isso, minhas estrelinhas, isso é conhecimento. E conhecimento é uma coisa que se multiplica. E aqui é você multiplicando esse conhecimento. Pois se você se transformar, você vai se transformar em uma transformadora. E você será a estrela da sua vida e será a estrela guia na vida das pessoas que você ama. Gente, gratidão por terem assistido esse vídeo, minhas estrelinhas. Um fim de semana muito especial, muito próspero e muito abençoado para vocês. Um beijinho cheio de carinho. Tchau!